Olá, tudo certo? Você sabe a diferença entre átomo neutro e átomo carregado? Não? Então vem comigo. Átomo neutro é uma espécie química que não possui carga. Não possui carga onde, Eros? Não possui carga no seu símbolo. Então o átomo de sódio aqui, ó, ele é neutro. Por quê? Porque não tem carga. O átomo de cloro também é um átomo neutro. Por quê? Porque não tem carga. Não quer dizer que essas espécies químicas não possuem carga. Elas possuem partículas carregadas negativamente e partículas carregadas positivamente. Sim. Só que o detalhe está aqui, ó. Eles possuem uma quantidade igual de partículas carregadas negativamente e de partículas carregadas positivamente. Logo, um átomo neutro no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos ao exemplo do átomo de sódio. O átomo de sódio no seu estado fundamental possui número atômico igual a 11 e número de massa igual a 23. Lembrando que o número atômico me informa o quê? Isso me informa a quantidade de prótons no núcleo. Então quer dizer que o sódio tem 11 prótons. Se ele não tem carga, quer dizer que é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, logo possui 11 elétrons. Subtraindo o valor do número de massa com o número atômico, eu obtenho também o número de nêutrons. Vamos a outro exemplo? O átomo de cloro, no seu estado fundamental neutro, que não possui carga, possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Da onde que eu tiro a informação de número de prótons, Eros? Daqui. O 17 é o número atômico. O número atômico é que representa a quantidade de prótons no átomo. Portanto, ele tem 17 prótons. E se ele é uma espécie neutra que não possui carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, 17 elétrons. Subtraindo o número de massa com o número atômico, eu tenho o número de nêutrons. Logo, 18 nêutrons. Bom, e qual a diferença entre o átomo neutro e o átomo carregado? Vamos ver. Uma espécie carregada positivamente ou negativamente, a gente pode dar o nome geral de íon. Um íon pode ser tanto positivo quanto negativo. O íon positivo a gente vai chamar de cátion e o íon negativo nós chamaremos de ânion. Como que se cria essas espécies carregadas? O íon carregado positivamente ele é formado pela perda de elétrons. E a espécie carregada negativamente, um ânion, ele é formado pelo recebimento, pelo ganho de elétrons. Ele vai ficar carregado mais negativamente. Um cátion, exemplo, é o cátion de sódio. O íon sódio tem uma carga positiva, mais 1. Ele possui número atômico 11 e número de massa 23. Observando aqui, esse número 11, que é o número atômico, representa o que no núcleo? O número de prótons. O número de prótons igual a 11. Se o átomo de sódio perdeu um elétron, se ele perder um elétron, ele vai ficar com mais carga positiva. Logo, se ele perder um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Por quê? Porque agora ele tem mais carga positiva do que negativa. Por isso que aparece um valorzinho aqui, mais 1. Lembre-se que o 1 não aparece porque ele está implícito. E da mesma forma, eu posso fazer a subtração do número de massa com o número atômico para obter o número de nêutrons. Então, para o íon sódio, eu tenho os valores das partículas fundamentais. Da mesma forma, eu faço para um ânion. Só que o raciocínio é um pouquinho diferente. O ânion carregado negativamente do átomo de cloro nós chamaremos de cloreto. O cloreto tem número de massa 35 e número atômico 17. Esse número atômico representa o quê? Isso representa o número de prótons. Então ele tem 17 prótons. Se ele estivesse no seu estado nêutron, ele teria 17 prótons e 17 elétrons. Só que ele apresenta aqui uma carga negativa. O que quer dizer essa carga negativa, gente? Isso quer dizer que ele recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, nós temos aqui uma carga negativa a mais, igual a 18. Então ele tem 18 elétrons, 17 prótons, e fazendo a subtração do número de massa com o número atômico, eu tenho o número de nêutrons, que é igual a 18. Essas informações aqui são muito importantes para a gente determinar logo qual a diferença entre as ligações químicas, ligação covalente e ligação iônica. Como exemplo aqui, nós temos dois íons formados aqui. Esses íons podem se atrair entre si, formando o cloreto de sódio.
Você já ouviu falar no cloreto de sódio? Isso, o famoso sal de cozinha que a gente utiliza em casa. Fechou, galera? Até a próxima!